Ok, turma, voltei. Então eu já estou aqui no Portugal Studio. A gente abriu aqui lá na árvore de exemplos, o exemplo número digitado. Então é interessante que vocês já, para treinar e para ficar mais fácil para vocês se adequarem às estruturas, né, da programação, é interessante que vocês editem os exemplos, né? Peguem lá a estrutura para ir treinando, né? Os algoritmos. Como eu havia falado para vocês, a gente vai usar o Portugal Studio para estar reforçando aí os conceitos das instruções, né, que nós vamos ver em C. Na verdade, todas as instruções que a gente vai ver aqui em Portugal, como o Portugal ele se aproxima muito às instruções da linguagem C, então a gente vai utilizar e vai estar sempre comentando com vocês qual é a comparação, qual é a analogia que tem a ver a instrução ou a estrutura lá dentro da linguagem C. Até a gente chegar ao momento onde a gente vai aplicar, né, essa estrutura da linguagem C já lá no sistema embarcado. Então, aqui a gente está na área de trabalho do Portugal Studio, onde vocês têm a estrutura default dele. Vamos comentar um pouquinho sobre essa estrutura default, tá? Ó, só um aviso que se vocês clicarem aqui no maisinho, vocês conseguem abrir a descrição desse exemplo, né? O que esse programa vai estar fazendo. E aí o pessoal da comunidade, eles também dão dicas de videoaulas, dicas de mais informações que vocês queiram ter a respeito desse programa, né? Ajudando aí a gente a reforçar ainda mais o nosso conhecimento. Então, aqui falar um pouquinho dessa estrutura, né? Você tem programa, né? E aí você tem uma chave que abre e uma chave que fecha. O que é essa chave que abre e essa chave que fecha? É, na verdade, o início e o fim, né? É importante destacar que para a gente desenvolver um programa, para que ele seja executável no computador, a gente tem que ter em mente o quê? Aqueles 3 níveis lá, aquelas 3 fases, né? Entrada de dados, processamento dos dados, informação e a saída da informação. E aí vai executar as instruções, que seriam os comandos ordenados de forma lógica para uma determinada ação, né? Para resolver um determinado problema. Então, aqui é o início e o fim do meu programa. Dentro do meu início e fim do meu programa, perceba que tem uma outra árvore, que é uma função chamada de função início. Então, assim, toda a estrutura de programação, ela vai ter uma função principal, é quem vai dar o start, né, para o processo de programação. Então, é importante aqui a gente entender que todos os programas que vocês forem fazer aqui, vocês vão ter essa função início, né, que ela vai retornar, na verdade, o que vocês programarem aqui dentro. E essa função início, ela também tem o início e o fim. A máquina precisa entender que depois esse abrir de chaves vai começar a rodar as instruções. Quando ela enxergar esse fechar de chaves, acabou a instrução, as instruções. Então, isso é uma... E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que o bom programador, ele se preocupa com a indentação, né? O que é indentação? É essa organização aqui do programa, ó. O início da chave está na mesma direção do final de chaves. Tem programador que acha isso um pouco trivial, mas aí vai a critério de vocês aí verificar qual é a melhor forma. Por quê? Porque toda vez que a gente for trabalhar, e não é só aqui, em qualquer programa, em qualquer linguagem, a gente precisa ter essa organização, né? E aí é importante essa organização, tá bom? Perceba que aqui a gente tem nesse íconezinho mais, ó, o que está sendo feito aqui? Se vocês observarem, eles estão comentando. Perceba que esse comentário, ele está sendo feito através de um abrir com barra, asterisco e um fechar com asterisco barra. Então, ele também é uma forma de você organizar o seu programa. Então, vamos falar aqui sobre o programa, né? Você percebe aqui que tem a palavra inteiro, que está de uma cor, e número. O que é esse inteiro? Inteiro, na verdade, é um tipo de dado, tá?
Então, a gente tem os dados, né? Eles são elementos brutos que vão ser processados pelo computador. Então, esses dados eles vão ser transformados em informação. Lá em C, existem dados pré-definidos, tá bom? A gente vai ainda falar desses dados pré-definidos lá em C. Tem dados básicos ou também tem dados que são primários, e esses dados básicos, ou também chamados de primários em C, a gente vai ver mais lá na frente. Aqui no Portugal tem os seus tipos de dados básicos, e um tipo de dado básico é o inteiro, né? E esse inteiro aqui, na verdade, para a gente, ele vai retornar um dado numérico, tá bom? Um dado numérico. Lá em C, a gente vai ver que ele vai retornar um dado numérico, né? E esse dado numérico vai ter uma faixa de abrangência. Então, tem vários modelos. Tipo inteiro, tem lá, que lá em C é chamado de tipo int, tem o long int, tem vários tipos, né, de dados inteiros lá em C. Aqui a gente vê que tem só o inteiro, que vai retornar um número para a gente. E aí aqui também tem a função, né, chamada de função escreva. Olha que legal, função escreva. Essa função escreva, tá bom, gente? Ela é para a gente, é como se você estivesse mandando a máquina, né, printar alguma coisa na tela. Na verdade, é uma função de saída, né, de saída de informação. Então, você está mandando a máquina mandar alguma informação para a saída. E aí, você vai mandar ela printar o quê? No caso aqui, ó, como é o argumento, que é o que está dentro do parêntese. Entre aspas, digite o número inteiro. Então, vai aparecer no console, quando a gente botar para executar, essa informação. Digite o número inteiro. Você mandou ele printar na tela essa informação. É a saída, né? Em seguida, vem a função leia. Ó. Leia. O parâmetro é o que você está querendo que seja lido? É esse dado chamado de número. Professora, por que a senhora deu esse nome número? O número, na verdade, ele vai ser o quê? Uma variável. O que é uma variável? A gente vai falar com mais detalhes na próxima aula, mas já para vocês entenderem. Uma variável, vamos comparar assim, um armário é a memória. Então, a memória ela tem várias gavetas. E aí, o número é uma dessas gavetas. A gente botou só uma etiquetinha, uma tagzinha lá e chamou de número. Então, nessa gaveta lá desse armário, que é a memória chamada de número, a gente vai estar armazenando essa informação que, na verdade, vocês vão digitar. Então, aí no final, depois dele ler, né, dele ir lá e fazer essa leitura, né, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a gente retorne alguma informação, e o retorno dessa informação vai ser usando novamente, né, essa função de saída, né, que é escreva. E aí tem todo um argumento para se utilizar, né? Perceba que está entre aspas, o número digitado foi, que é o que vai aparecer lá para gente. Aí vírgula, e depois você coloca o nome da variável que está armazenando essa informação, e tem esse barra N, né? Contra barra N, entre aspas, que é para você pular uma linha para tudo não ficar grudado um no outro. Então, vamos ver o que acontece aqui com esse programa. Então, a gente pede aqui para executar no Play, ó. Aí, vocês estão vendo que está aparecendo já lá no console, ó. Digite o número inteiro. Aí, eu vou digitar o número inteiro. Aí, ele mostrou para a gente, ó, o número digitado foi 8. Aí, o programa foi finalizado, mostrou o tempo de execução, e aí eu executei o meu programa. Então, isso aqui foi um programa que a gente já começa a entender como é que funciona essa ideia de algoritmo, tá bom? Na próxima aula, e aí seria interessante também vocês fazerem testes com alguns exemplos que já está aqui, envolvendo entrada e saída de dados. Tá bom? Na próxima aula a gente comenta mais sobre essa ideia de tipos de dados, variáveis, faz a comparação lá com essa ideia do tipo de dados em C, como é que se comporta, tá bom, turma? Então, até a próxima aula.